Bem-vindos, amigos de todo o Brasil, a mais uma edição aqui do Diálogo de Poder. Eu, Karina Belomé, junto da minha irmã querida Camila Ábedo, temos uma convidada especial para vocês. Não esqueçam, nós estamos aqui também sendo transmitidas pela TVD, Parabólica Digital 581 para todo o Brasil. E aquele abraço para a TV Aberta do Paraná, que está também transmitindo o nosso momento aqui em Vaiporã, Pato Branco e Guarapuava. E também estamos sendo repassadas pelo canal do Silvio Navarro, mestre do jornalismo brasileiro. Eu quero dar aqui boa noite à minha querida irmã Camila. Boa noite, Karina. Boa noite, Luciana. É um prazer imenso estar com vocês, ainda mais para discutir uma pauta tão importante e tão atual que é o autismo. Com certeza. E boa noite à nossa convidada especial, que vai ter muito a nos falar hoje, Luciana Mendina, que é presidente da Inclusiva, uma das idealizadoras, a idealizadora principal da Lei da Detecção Precoce do Autismo, a Lei 13.438 de 2017, mãe do Bernardo, e nós vamos conhecer um pouquinho do Bernardo. Bem-vinda, Lu! Obrigada, gente. Que alegria estar aqui com vocês. Eu sou mais conhecida por ser mãe do Bernardo mesmo, sabia? Sabemos. A nossa audiência querida, aproveitem, comentem, compartilhem. É muito importante esse tema, ainda mais para vocês que têm filhos autistas, sobrinhos, amigos, conhecidos ou que suspeitam. Lu, iniciando a nossa rodada, sobre essa situação em que tu descobrisse que Bernardo é um autista. Como foi para ti o início tudo e o que te levou a ser uma idealizadora dessa detecção precoce do autismo? Olha, o Bernardo agora está com 24, vai fazer 25 anos em julho, gente. Então o tempo voa. O Bernardo teve diagnóstico quando ele tinha 1 ano e 11 meses. Isso foi o diferencial dele para que ele conseguisse reverter a maioria dos sintomas. É lógico que o autismo não é uma doença, então ele vai ser autista para o resto da vida. Mas o B reverteu a maioria. E realmente ele tinha muitos sintomas. Ele começou o tratamento com 2 anos, ficou 7 anos todos os dias se tratando, depois passou um tempinho para 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. E ele foi falar só com 6 anos de idade, e desenhar também. Então, o Bernardo era bem comprometido. E agora o B está na faculdade, está cursando biologia. Neste momento, ele está na oficina de oração aqui da igreja, que a gente é católico, praticante, a gente é seguidor do Frei Gilson, né, que está muito na moda, falando do Frei Gilson. E, assim, foi muito difícil, porque há 22, quase 23 anos, não se falava quase de autismo. Então, eu digo que a gente é dinossauro do autismo. E naquela época o autismo nem era considerado deficiência como é agora. Foi em 2012, então vai fazer quase 13 anos que o autista é considerado pessoa com deficiência. Então, não tinha plano de saúde, não tinha tratamento via plano, não tinha via SUS, paguei tudo particular. E nesse meio tempo meu marido faleceu, o Bernardo só tinha 3 anos, a Maria Júlia, que ele tem uma irmã 1 ano mais velha, estava com 5, e foi bem complicado. Mas eu tenho até livros sobre o assunto, quem quiser pode me chamar, depois eu deixo meu WhatsApp, que eu compartilho gratuitamente os livros, que conta a história do Bernardo, tem um livro infantil também, tem o guia prático, tem a lei. Então, depois do Bernardo, minha missão virou os autistas, né? Eu nem digo autismo, mas os autistas, ajudar as famílias, ajudar as mães, e é o que a gente tem feito. E é muito difícil de receber um diagnóstico, ainda mais naquela época. Eu acho que hoje em dia é um pouco menos, porque tem muito mais rede de apoio. Naquela época eu não conhecia nada, nem ninguém que tivesse autismo, nem uma mãe, nem uma família. Então, a minha família foi uma coisa bem diferente. Eu tive muito amor de todo mundo, minha família é muito amorosa, muito querida, mas, gente, os desafios são enormes. Então, e outra coisa, né? Quem cuida é a mãe e o pai, por mais que a família ajude. Então, isso tudo foi bem difícil, e é por isso que a gente tem Inclusiva, para ajudar essas mães, esses pais, a família, com o diagnóstico. Quando eles recebem o diagnóstico, eles ficam bem confusos, perdidos,
Mas hoje em dia há muito o que se fazer, tem muito tratamento bom, as crianças estão melhorando muito, é para a vida toda, depois surgem outros desafios, e é um dia de cada vez. E eu estou muito feliz de participar aqui com vocês, porque, como eu falei para a Karina, e estava conhecendo a Camila agora, eu morava em Porto Alegre, a gente voltou para cá, voltou para Brasília, que tinha morado 10 anos aqui, porque este atual governo, que eu considero o pior governo de todos os tempos, ele está fazendo absurdos com as pessoas com deficiência, está ameaçando todos os direitos. E a gente sabe que tem muitas pessoas vulneráveis, pessoas que precisam do benefício para sobreviver, para ter comida em casa, para viver. Então, eu voltei, ainda bem que voltei, senão eu ia ficar maluca em Porto Alegre com o que está acontecendo. E amanhã já vou para a Câmara, depois da manhã também, porque a gente tem que derrubar vetos, que depois a gente pode falar melhor sobre o assunto. A gente tem que fazer denúncias sobre planos de saúde que estão descumprindo os contratos e acabando com as terapias, fora todo o resto que está acontecendo nesse atual governo. Excelente, Luciana. Luciana, assim como tu, eu também sou mãe de um autista. E uma das maiores dificuldades, que agora a gente tem que até justificar, o meu filho é autista, mas não autista de Instagram. São esses vídeos que as pessoas estão fazendo, pessoas sem qualquer munição profissional, sem qualquer conhecimento da neurodivergência, que fica fazendo, 10 dicas que tu é autista. Pô, com 10 dicas, a gente se enquadra em 90% das psicopatologias e neurodivergências que existem. Uhum. Também fica, eu sou autista e sou PhD. E isso desclassifica e tira direito dos autistas, já que por conta dessa busca incessante de likes e atenção, eles estão tentando colocar agora o autismo como uma personalidade, e não como uma neurodivergência que, inclusive, é identificada em eletroencefalograma e ressonância magnética. Como que a senhora, também como mãe de um autista, vê essas crianças perdendo direito e tratamento em prol de likes, em prol de engajamento, onde esse desgoverno está se apoiando nisso para tirar direitos? Pois é, né? Agora a gente vai combinar. Cada vez que você me chamar de senhora, você me dá 2 pila, tá? R$2, 2 pila para a Karina, né, Karina? R$2. Cada vez me chamar de senhora. Então, não, é um absurdo, mas é que o autismo virou moda, gente. Infelizmente, a gente vê pessoas concordando com o autismo sem serem autistas, porque acha bonito o quebra-cabeça colorido, acha bonito usar o cordão do girassol. Gente, isso aí é muito sério, isso aí é direito. Não é bonito, não dá para romantizar, não dá para glamorizar. Assim como a Camila teve uma noite muito difícil cuidando do filho dela, eu tive inúmeras. Eu até falo assim que às vezes eu tinha que tomar banho 1, 2 horas da manhã, quando eu acordava, assim, porque o Bernardo levava 3, 4 horas para dormir. Quando eles são pequenos, é ainda mais gritante, é mais difícil. Então, glamorizar, romantizar um transtorno que é sério, dá margem para isso, para que tentem tirar direitos, e este governo quer tirar, porque os direitos significam dinheiro, verba, e eles querem gastar com os absurdos dele, que a gente vê que é só absurdo. São gastos, assim, agora que aumentar o número de deputados, como se a gente não tivesse muitos deputados, assessores do STF, enfim, é um governo que não melhora a vida de ninguém, que não pensa nas populações assim mais vulneráveis. Pessoa com deficiência não é só autista. Então, a gente pensa cego, surdo, cadeirante, paralisia cerebral, agora esse veto absurdo às vítimas do Zika vírus, que são menos de 1.500 crianças, porque, pasmem, há 10 anos eram 4.500, mais um pouco, mas essas crianças foram morrendo, porque também a estimativa, a expectativa de vida delas é muito curta, elas têm muitas comorbidades, e a microcefalia, que é o cérebro menorzinho, é a coisa mais banal, o pior é o resto que elas têm, entende? E a gente fala muito da microcefalia, e aí acompanhando essas mães que a gente está ajudando aqui, porque a gente defende elas, a gente defende todas as pessoas com deficiência, e as doenças raras também, que é uma coisa muito séria, e a gente está vendo a realidade delas. Então, que tipo de governo desumano? Porque o que eu acho é que esse governo é desumano. O que eu acho que existe desumanidade aí, que é uma coisa do diabo. Vocês me desculpem, porque, primeiro, esses presos políticos, e eu não sei se vocês sabem
que a gente tinha autista entre os presos políticos, e mãe de autista, e surdo. Então, assim, gente, sabe, não tô nem falando, é lógico que todas as outras pessoas contam, mas, assim, é desumano o que essas pessoas estão passando. E sem terem cometido nenhum crime. E eu já morava aqui, na época, que teve aquela explosão, que eles botaram fogo no ministério, que um cara perdeu o dedo, que eles invadiram tudo, e nada aconteceu. Eu morava aqui, nada aconteceu. E era tudo à esquerda. Então, agora com a direita, que não tem bomba, não tem fogo, não tem nada disso, né? Aquela mesmo, a Débora lá, com batom. Gente, isso aí é muito sério, né? Como é que ele chegou a esse ponto tão rápido? Eu me questiono, eu queria saber o que vocês pensam a respeito. Perfeito, Luciana. Karina? Perfeito. Nós pensamos o mesmo, né, Lu, em relação a todas essas injustiças. É impossível não se indignar diante do cenário, né? Porque isso recai a cada um de nós. Então, ficar calado diante desse processo é dar a voz aos inimigos para que eles continuem fazendo a perseguição. E falando em inimigos e perseguição, eu estava lendo uma questão curiosa sobre o BPC, mas só queria lembrar a nossa audiência que o STF tem um orçamento anual de quase R$ 1 trilhão para suas despesas. Despesas aqui como segurança institucional, pessoal, contribuições pagas, aí, né, enfim, esse orçamento vai da contribuição paga pela União, é tirado dos nossos impostos, eles também têm custos da TV e da Rádio Justiça, enfim, série de coisas para ter assessoria e tudo mais. Mas Lula parece que acha isso muito bonito e não interfere em absolutamente nada nesse quesito, né? E ele vai lá e arrebenta com o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que limita o benefício para as pessoas de grau médio e grave, e agora está incluindo o grau leve. Como que ficam as famílias diante disso, Lu? E o que tu pode orientar as pessoas com relação a essa questão que estão nos assistindo? Assim, ó, eu falei até numa audiência sobre isso, desses gastos absurdos, eu não sabia que chegava a 1 trilhão, mas é assustador. E a gente sabe que esses ministros não trabalham também, né, gente? Você sabe que eles têm cada um, sei lá, 50, 60 assessores no mínimo, falaram 200 e tanto, mas não sei. Mas no mínimo 50, que fazem todo o trabalho deles, porque eles não trabalham. E você vê, nesse momento tão difícil, tudo que a gente está passando, né? E foi com autorização do STF que as pessoas com doenças raras, elas perderam a possibilidade de judicializar. Quando a gente sabe que a judicialização, na maioria dos casos das doenças raras, é a única coisa que garante tratamento e remédio. Única coisa. Então, eles, assim, é desumano mesmo. A questão do BPC, eles tentaram tirar com o PL 4614, 2024, no final do ano, na calada da noite, perto do Natal. A gente gritou tanto, a gente ficou tanto lá na Câmara que a gente conseguiu reverter. Mas passaram coisas absurdas. E eles sabem que eles conseguiram passar coisa que realmente vai tirando o BPC das pessoas. Por exemplo, a biometria a cada 2 anos. Em Brasília, em Porto Alegre, São Paulo, em alguns lugares na capital, como a gente mora, tudo bem. Ainda se consegue fazer biometria, mas a gente tem que pensar que o Brasil é continental e que a maioria é vulnerável. A pessoa vulnerável, ela não mora normalmente na capital, tem muita gente no interior, muita gente, e que não vão ter acesso, não vão nem saber quando é a data da biometria, vão perder o acesso e simplesmente vão perder o BPC, que é isso que eles fazem. Eles estão dificultando ao máximo. E querem também aprovar uma avaliação biopsicossocial para a pessoa ter direito ao BPC. O que é isso? Isso aí é deixar que eles subjetivamente digam quem é a pessoa com deficiência ou não. Por exemplo, o meu filho Bernardo, que a Karina conhece bem, e a Camila vai conhecer um dia. O Bernardo, ele é um autista leve. Mas, gente, ele é mais leve ainda quando ele está no meio de vocês, porque aqui em casa a gente tem vários desafios, porque tem coisa que a gente não passa para o resto do mundo, que é natural de uma família. E por ser leve, o autista no nível de suporte, não quer dizer que seja fácil, nada fácil, porque tem outros tipos de desafios.
dificuldade para namorar, dificuldade para fazer amizade, a questão no trabalho, ele trabalha bem, mas como é que faz para melhorar no trabalho? A faculdade ele não terminou ainda, não conseguiu, porque se desestimulou, não que ele seja mau aluno, ele é excelente, mas é difícil, né? Faculdade como é hoje em dia, é difícil fazer amigos. Ainda mais para um rapaz católico, ele vai para a missa lá da UNB, etc. Então, tem outros desafios, tem outros, de iniciativa para fazer as coisas, de organização em casa. E aí, para eles, o Bernardo é como se não fosse autista, mas o Bernardo é autista. O Bernardo tem uma deficiência que vai acompanhar para o resto da vida, vai ter dificuldades que terão que ser superadas. Ele tem um funcionamento cerebral diferente, que é isso que acontece com o autista. Então, nada muda, ele vai continuar para sempre. Então, o que eu vejo assim, né? A gente são retrocessos atrás de retrocessos nesse desgoverno, e eu só peço a Deus assim, que a gente tenha condições de falar mais sobre isso, Karina, porque a gente é meio raridade, a gente que está denunciando aqui, porque, infelizmente, na comunidade autista tem muita gente que não fala sobre isso, não fala. E da comunidade da pessoa com deficiência também, porque as pessoas com deficiência elas foram refém da esquerda por muitos anos com assistencialismo, quando a esquerda parecia que era boa, que só ela se preocupava com as pessoas com deficiência. Então, é uma coisa que a gente tem que quebrar. A gente começou a quebrar com a Michelle Bolsonaro, que assumiu a pauta, que é uma pessoa maravilhosa, inclusiva, né, dos surdos, dos autistas, sempre recebeu, sempre ajudou, um carinho especial dela pelas pessoas com doenças raras, mas não foi suficiente, porque a gente tem uma mídia que trabalha contra a gente. Por exemplo, quando a gente vai denunciar, quando a gente fala tudo que o Lula está fazendo contra os autistas, não tem um órgão de imprensa, não tem um jornal, não tem uma rádio, uma TV que faça essa cobertura. Não tem, eles não cobrem. Então, como é que a gente vai chegar a todo mundo que a gente deveria chegar, falando sobre o que está acontecendo agora? A gente não chega. Agora, se fosse o governo Bolsonaro, entendeu, né? Estaria todo mundo falando e distorcendo, porque teve coisa, por exemplo, o decreto maravilhoso do Bolsonaro, da inclusão, que a gente não teve nem tempo de defendê-lo, porque a mídia já chegou com tudo, as pessoas da esquerda, né, a esquerda radical, chegaram com tudo, falando que o decreto era absurdo, que ele excluía, que ele era péssimo, que ele não fazia inclusão, quando é mentira, ele só dava mais opções, inclusive do homeschooling. Então, o que eu vejo que agora é muito mais difícil, porque a mídia não dá cobertura para todos os absurdos que estão acontecendo. Então, a gente tem que gritar, 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 torcer para que alguns perfis de autismo também compartilhem o que a gente está falando. Mas eu acho que da questão da anistia é parecido, e todas as questões são parecidas. Mas, como a gente falou, o autismo ele deve estar alcançando cerca de 3 milhões, 4 milhões de pessoas no Brasil. Então, é uma pauta de minoria. Eu gostaria que as pessoas enxergassem o autismo como uma pauta da família, porque se enxergasse que é uma falta da família e não da pessoa com deficiência, eu garanto que mais deputados iriam defender a gente, iriam ajudar. Mas como os próprios deputados da direita aí é um puxão de orelha, porque é verdade, eles têm que fazer, né, um meia-culpa, eles nunca deram bola para essa pauta da pessoa com deficiência. Eles sempre acharam que era uma pauta menor. Só que é uma pauta que no Brasil, juntando todas as deficiências, dá mais de 10 milhões de votos. Bem mais de 10 milhões de votos. Então, será que não eram esses 10 milhões de votos que faltavam para o Bolsonaro, para ele ganhar mesmo? Eu sei que ele ganhou, que teve fraude, mas será que não era isso? Então, a gente vai cometer os mesmos erros? A gente não vai chamar para o nosso lado as pessoas com deficiência? É um questionamento que eu me faço, né? Luciana, eu vou pegar brecha do seu questionamento e vou emendar. Muitos deputados de direita, vereadores, deputado estadual, deputado federal, Senado, entraram usando também a pauta do autismo. Hoje, se você procura essas pessoas, e eu posso falar por experiência própria, como estávamos conversando nos bastidores, eles simplesmente te ignoram. Ora, só tem agenda daqui a 3 meses, ora é uma pauta muito complicada. Como é que tu vê a direita usando uma pauta tão séria, que é a dos neurodivergentes, mas quem assume, quem pega esse nicho é sempre a esquerda? Como você vê esse corpo mole da direita, praticamente ignorando que existem autistas?
Então, olha só, agora com a questão do BPC, que foi tão importante esse PL 4614, a direita se uniu e barrou. Então, foi algo inédito, algo que eu espero que aconteça sempre, mas também tem a ver com a questão de ser algo contra o Lula. A gente não pode negar que é por causa disso. Mas valeu, ajudaram muito, tem muitas pessoas boas, e aqui eu destaco muito a senadora Damares, a Bia Kicis, que sempre esteve com a gente, a deputada Mayra Pinheiro, que é lá do Ceará, a Cristonie, então eu tenho os meus queridos, tá? Deputado Sanderson, então o Cherini tem ajudado, e o Jordi, do Rio, nos ajuda nisso. Agora eu tenho falado com a esposa dele, vou ver se ela ajuda mais, que eu estou querendo trazê-la para o nosso lado também, porque o que eu acho que falta é isso, mais comprometimento ainda, porque, gente, o autista pode ser um, mas nessas famílias vulneráveis, o autista é um, mas a família são mais 4 ou 5, multiplica isso. Então, são 3 milhões de pessoas, vezes 5, são 15 milhões só de família de autista. Essa é a realidade, as pessoas desprezam os números, né? As pessoas acabam... E como você falou, a esquerda se apropria. A esquerda... Mas agora, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O que aconteceu agora com o BPC, desse final de ano, desse PL, que tentou retirar o BPC, nenhum governo até hoje ousou tocar no BPC. Não sei se vocês sabem disso. Nenhum governo. Só este que é o pior governo de todos. Nenhum governo mesmo. Então, eu acho que muitas mães caíram em si. Eu acho que muita gente acordou. Eu tenho essa esperança. Só espero que não seja enganada de novo, mas eu acho que muita gente, quando viu o desespero, porque eu via pessoas vindo no meu privado lá do Instagram falando, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu não consigo dormir. Eu estou tomando remédio. E não era uma ou outra, muita gente. O que vai acontecer com a minha vida? Porque as pessoas não iam ter o que comer. É isso que eu estou dizendo, as pessoas não iam ter o que comer, elas sabem disso. Que essas pessoas não conseguem trabalhar em lugar nenhum, porque não tem como trabalhar com um filho autista, nível 3 de suporte, severo, que é adolescente ou adulto, né, que a mãe tem que ficar o tempo todo. E não é só autista, paralisia cerebral, as mães têm que cuidar o tempo todo. E muitas outras deficiências que obrigam a mãe a não trabalhar. Essas pessoas iam passar fome. E a maioria dessas mães, que é uma coisa que deveria ser dito, 78% dessas mães cuidam dos filhos sozinhas porque os pais vão embora. Então, por que não tem uma política diferente para essas mães? A gente tenta tanto arranjar um trabalho para elas não têm como sair de casa, gente. Então, mas o que poderia ser pensado para que elas tivessem outra renda? E que não contasse, é óbvio, né? Óbvio. Então, você vê que a questão é bem séria, assim, e que a gente tem que chamar a direita, a verdadeira direita, e, gente, tem gente boa na esquerda e na direita, né? Ou melhor falando, não gente boa na esquerda e na direita, tem gente ruim nos dois. Porque na esquerda é difícil ter gente boa. Desculpa eu falar abertamente. Mas quando as pessoas defendem absurdos como aborto, como drogas, como bandidagem, como ideologia de gênero, não tem como dizer que essa pessoa é cristã, né? Essas pessoas seguem tudo menos Jesus. Então, é muito sério. Mas eu vejo que a questão é mais complexa ainda, porque esse é o pior governo de todos os tempos, e eu tenho muito medo do que vai acontecer, porque eu acho que não vai parar por aí, eles vão tentar tirar mais direitos de pessoas com deficiência. E para vocês terem uma ideia, quem recebe BPC são 6 milhões de pessoas que recebem BPC. Vocês conseguem imaginar 6 milhões de pessoas passando fome? Mais 6 milhões? É muita gente. É muita gente. Luciano. Desculpa, Cá, pode falar. Pode complementar, cara. Não, eu ia falar excelente, Luciano. Inclusive, eu acho que é uma coisa para a gente, quem quiser pode cortar e tudo, e começar a marcar deputado, vereador, senador, porque são pessoas que vão passar fome. Ah, mas eu não acredito no autismo. Ninguém aqui está perguntando se tu acredita ou não. O que nós estamos falando é que pessoas vão passar fome. Sendo de direita ou esquerda, eu acho que a gente tem que ter, no mínimo, de solidariedade, de compaixão por essas pessoas, certo, Karina? Com certeza, eu apoio que seja feita essa pressão de toda forma. E, Lu, nós estamos vendo aqui a hashtag #DerrubaVeto38. O que seria esse veto? Não, eu entrei com essa hashtag, foi bom, né?
A gente quer derrubar 3 vetos. Não são só esses, tem outros absurdos, né? Mas 3 que atingem as pessoas com deficiência. O 38 é o primeiro. O 38 é tão absurdo, mas tudo é absurdo, mas você tem que levar em consideração o que esse governo quer, que aí faz todo sentido, porque tudo é o mesmo plano. O 38 é o seguinte: foi aprovado um projeto de lei na Câmara e Senado que dispensa de perícia médica quem tem uma deficiência permanente, que é uma coisa óbvia, que a gente não deveria nem ter projeto de lei. Porque se é deficiência permanente, como é que a cada 2 ou 3 anos você vai fazer uma perícia médica? O que, que vai mudar? Eu até brinco que se acontecerem vários milagres é porque Jesus voltou, então não precisa nem de BPC, né? Mas, assim, o que, que vai mudar? Vai mudar nada. O autismo é para a vida toda, síndrome de Down é para a vida toda, e essas deficiências do BPC, 99% é para a vida toda. Então, mas atinge principalmente quem recebe BPC, que são esses 6 milhões, mais os aposentados por invalidez. E aí, por que fazer essa perícia? Bem, por que o Lula vetou que dispense a perícia? Porque ele quer dificultar o acesso, gente. Se a pessoa tem que fazer a perícia a cada 2, 3 anos que seja, ela perde a perícia, ela perde benefício. Ela muda de casa e ela não recebe a notificação, ela perde benefício. Ela idosa também recebe BPC. Então, se ela é idosa e ela é idosa, e ela está acamada, ou ela está com alguma dificuldade, ela não vai fazer perícia, ela pede BPC. Os cegos têm muita dificuldade também nessa questão de locomoção. Não é todo cego que vive na rua, como, né, hoje em dia tem mais pessoas com deficiência na rua. Então, também é um grupo que não consegue fazer biometria direito, não consegue para perícia de direito e não vai mudar a cegueira deles. Então, tudo é uma tentativa de tirar. Então, esse veto 38 é o veto à deficiência permanente, porque agora a gente tem vários laudos permanentes. Então, se a gente aprova o laudo permanente, como é que a gente ainda vai fazer perícia se o laudo é permanente? Quer dizer, é a coisa mais incongruente que existe. E eles querem dificultar. Tudo é para dificultar a vida das pessoas com deficiência. Esse é o 38. Depois a gente tem veto 2, que é o veto das vítimas do Zika vírus, que eu falei, que são menos de 1.500 famílias, que aí passariam a receber o teto do INSS. Nada mais justo, até porque a expectativa de vida dessas crianças é muito baixa. Eu acho que se fosse justo mesmo, teria que ser retroativo. Pegar aqueles 4.500 iniciais, e mesmo se tivesse perdido os filhos, porque tiveram gasto durante esses 10 anos, dificuldade pra caramba. Olha, gente, Zika vive internando, vive no hospital, porque é cheio de comorbidades, é muito difícil. Então, isso seria justo. Se a gente fosse um país sério, dava ainda para aqueles que já perderam os filhos, mas que gastaram tanto. Mas não é isso. É para pagar esses menos de 1.500 que ainda estão vivos. E o Lula também vetou, é óbvio, que ele é um cara horroroso, né? Tem que ser muito desumano para vetar para as vítimas do Zika vírus. E o veto número 4 é da diabetes tipo 1, que as pessoas com diabetes tipo 1, que é aquela mais resistente, aquela que leva a amputações, aquela que normalmente a pessoa nasce com ela, não adquire, e que desde pequena tem que tomar insulina e mil coisas, injeções, e é bem complicada mesmo, e que se não tiver tratamento adequado, se não tiver um apoio, a pessoa vai amputando, ficando cega, cheia de comorbidades. Então, nos outros países, essas pessoas que têm diabetes tipo 1 já são consideradas pessoas com deficiência, nos outros países. Então, isso aí é fazer justiça, que sejam consideradas aqui, até porque, dando um benefício para elas sendo consideradas pessoas com deficiências que são vulneráveis, apenas que são vulneráveis, vão poder receber o BPC. Então, vão poder se tratar, vão poder comprar uma comida melhor, já que são diabéticos, vão uma injeção, vão ter mais acesso, vão ter mais direitos. Então, nada mais justo. Então, tu vê que tudo é para pessoas de baixíssima renda. Nada agora, ressaltando, né? Não tem dinheiro para essas pessoas, mas tem dinheiro para artista da Lei Rouanet. 16 bi para a Lei Rouanet. Então, a gente até faz um trocadilho. Não tem para o autista, mas tem para o artista, né? Então, esse é o nosso país. Luciana, a gente pode falar, então, que o governo Lula... Porque, assim, na época do governo Bolsonaro, além de eu ter um filho autista, eu tenho um filho que sofreu com falta de oxigenação no parto, então ele precisa de um apoio.
na época do presidente Bolsonaro, ele deu professores para alunos especiais em escolas regulares, para fazer a verdadeira inclusão, né? Tinha Exatamente. a inclusão. Assim que o Lula assumiu, ele mandou tirar esses professores, essa ajuda, e está acabando cada vez mais com a inclusão dentro das escolas regulares e colocando os autistas e outros neurodivergentes e portadores de deficiência completamente marginalizados do convívio social. A gente pode dizer que esse governo realmente odeia o que é conhecido como minoria? Pois é, né? Não, minoria, né? Ai, gente, não dá nem para falar minoria absurda, tipo, que defende coisas erradas, ideologia de gênero, absurdos e tal. Esse governo parece que gosta. Mas eu digo minoria que significa pessoa vulnerável, porque pessoa com deficiência é pessoa vulnerável. É uma pessoa vulnerável. E eu vou falar uma coisa assim, eu não sei se vocês se deram conta, mas todo país comunista, o primeiro a ser atingido, o primeiro que eles se descartam são das pessoas com deficiência, porque para eles não serve para nada. Não é militante, é pessoa que precisa de ajuda. Então, na Venezuela, começou a faltar insulina, eles passaram a não dar os remédios para as pessoas com deficiência. Os primeiros a morrer são as pessoas com deficiência. São os que eles não ligam a mínima, porque não são o reduto deles, são pessoas que precisam de ajuda, são mais vulneráveis. Eles não querem gastar com essas pessoas. Para eles, essas pessoas não são úteis, porque não vão pegar um revólver, não vão para a rua, não vão defender absurdos. Então, eles se descartam mesmo. Todo país comunista, o primeiro que ele deixa de lado é a pessoa mais vulnerável, que precisa mais de atenção, de mais amor e carinho. Então, ele está seguindo uma cartilha que é dos países socialistas. Nada tão surpreendente. Surpreendente é o nível de crueldade, porque muito rapidamente já mostrou que veio. Porque você tentar tirar a BPC de 6 milhões de pessoas, assim, na cara dura, como eu falei para vocês, nenhum governo ousou fazer isso, nenhum governo tem essa cara de pau. Eu só gostaria que a mídia divulgasse mais, porque não divulga. Então, porque aí eu teria certeza que esses 10, 15, 20 milhões de pessoas com deficiência não votariam nunca. Porque eu vou até perguntar, ano que vem eu quero gravar muitos vídeos, se vocês puderem me ajudar nesse sentido, para a gente divulgar isso, para que as pessoas não esqueçam nem um minuto de tudo que está sendo feito nesse desgoverno. As pessoas não podem esquecer. Eu não aceito que uma pessoa com deficiência, depois de quase ter perdido a comida para sobreviver, vai votar no cara desse ainda. Eu não posso aceitar um negócio desse, gente. Porque se não fosse a gente gritar, e assim, a gente mesmo, sou eu, é um grupo que, graças a Deus, tem condições de estar aqui em Brasília, que consegue gritar, que consegue fazer pressão, que consegue falar com os deputados, que consegue falar com os senadores, mas se a gente não tivesse mobilizado, isso daí teria passado. Vocês entendem isso? As pessoas estariam morrendo de fome. E então, essas pessoas mesmo, que são as mais vulneráveis, elas não podem vir para Brasília. São as pessoas que a gente ajudou, que a gente nem sabe quem são, que estão muito vulneráveis, muito pobrezinhas, que moram em lugares muito difíceis. Agora, gente, elas vão voltar novamente num cara desse? Não, não dá para acreditar, né? Não dá mesmo, Lu, para acreditar em nada disso. Realmente é complicado. E voltando a falar sobre a questão, né, da saúde e os autistas, ou pessoas com TEA, transtorno de espectro autista, planos de saúde estão em onda de cancelamentos unilaterais que impacta a vida das famílias com autistas. Isso saiu uma matéria, gente, e isso não era coisa de nossas cabeças, na Veja. E não faz muito tempo, não. Saiu agora, não faz poucos meses, estou tentando achar aqui agora a fonte do tempo, mas isso não é uma coisa recente. E o problema ainda afeta beneficiários com doenças raras, que não são os autistas. E empresas afirmam que decisões se baseiam em critérios técnicos e financeiros. Lu, o que você pode falar para a nossa audiência acerca desse desaforo que alguns planos estão acometendo famílias que precisam desse socorro? Olha só, eles estão fazendo tudo isso porque eles sabem que eles têm o aval deste governo,
E tem o aval do STF, como eu falei. Se fosse na época do Bolsonaro, e olha que o Bolsonaro jamais ousou tentar tirar a judicialização das pessoas com doença rara. Como eu falei, a Michelle sempre ajudou as pessoas com doenças raras. Então, jamais. Agora, se tivesse ousado, o STF iria contra ele. Iria contra ele. Agora que a gente fica pensando, o STF iria contra ele porque são bons ou só porque é o Bolsonaro? Porque agora que o Lula está fazendo isso, aí tudo bem, tirar tudo. Essa questão do BPC, esse PL do BPC, o STF deveria intervir, já que ele intervém em tudo ele faz, né? Tudo ele se mete. Então, esse grau de desumanidade, não, eles estão concordando com tudo. Eu tenho muito medo porque a gente não tem mais justiça. A gente não tem. O plano de saúde só estão fazendo isso porque eles sabem que tem esse governo que não se importa com as pessoas com deficiência, está na cara, não defende os direitos das pessoas com deficiência, pelo contrário, não defende os direitos dos autistas, quer tirar, é benefício. Então, se você vê que está tudo pronto para você dar o pulo do gato, como a gente vê aqui, tem muito mais crime hoje em dia. Nos últimos 2 anos cresceu muito, muito, muito. Mas por quê? Isso é retrato do país que a gente vive. Você sabe que tem um bandido como presidente, um bandido, um criminoso, as pessoas se sentem mais à vontade para cometerem crimes. É a mesma coisa dos planos de saúde. Eles pensam, o presidente não está nem aí para os autistas, para as pessoas com deficiência. O STF impede a judicialização das pessoas com doenças raras. Por que eu não vou descumprir o contrato se nada vai acontecer comigo? Então, eu vejo que a gente está num abismo, um horror. Eu acho que o lance é rezar muito, né, orar muito mesmo, fazer todo o possível para que tenha essa anistia. Vocês já são convidados para virem aqui, ficarem aqui na minha casa, vocês duas, para a gente ir lá na Câmara e no Senado, para a gente fazer barulho e tentar mudar isso. Eu gostaria muito que esse cara caísse antes. Eu gostaria que houvesse impeachment, mas nada nos leva nessa direção, mas que pelo menos tenha anistia. E dos planos de saúde a gente vai ter que gritar, vai ter que reclamar, vai ter que chamar deputados, a gente tem alguns que defendem, né, as pessoas ainda com deficiência, a gente sabe quais são, mas eu digo assim, se a gente tiver 10% que defende, é muito. Então, você vê, gente, porque não pode pensar nas pessoas com deficiência dessa forma que é pensado como assistencialismo. Tem que pensar nas pessoas com deficiência como seres humanos, como famílias, são famílias. Cada família de pessoa com deficiência tem 5, 6 pessoas. Então, é menosprezar. Eu acho assim, Karina, que não sei se a direita já aprendeu sobre isso, mas me parece que ainda não, que ainda está muito lenta na questão de entender que não é só a pessoa com deficiência, que tem toda uma rede por trás dela que também significam votos. Então, de repente, se preocupar mais com o voto da gente, né? Tentar mudar essa rede, não é? O que vocês acham? Eu acho que, e aí eu já vou puxar a sardinha para o nosso lado, que se a gente se juntasse, começasse a expor tudo que fazem contra os neurodivergentes, quando eu digo minoria, eu não estou falando do negro, do gay, da mulher, porque é uma minoria de muita gente, essa. É uma minoria com muitos grupos. Quando eu falo de minoria, eu falo de minoria de verdade, que são as pessoas em situações extremamente complicadas, como autistas, TDAH, deficientes intelectuais, pessoas com deficiência. Se a gente começa a expor essa galera toda, esse debate, e começa a fazer um movimento falando não vote em quem não está nem aí, eles começam a se importar. Não por amor, sim por amor ao poder, por amor ao dinheiro, não por amor à sociedade. E eu vou sim, Brasília. Sim, venho sempre me ajudar aqui, porque a luta é dura. Porque, gente, eu vou falar assim, né? Você colocou muito bem essa situação, tá, Camila? Eu também considero que as pessoas com deficiência são a única minoria que a gente tem no país. A única. Porque o resto tudo é ser humano. Negro, homossexual, tudo é ser humano. E todo ser humano que eu digo tem deficiência, certo? Todos esses não têm deficiência. Então, a vida deles é para ser mais fácil, depende deles. Agora, quando você já tem uma deficiência, porque deficiência não é escolha. Não vamos comparar com ser homossexual, ser o que for. Não é uma escolha, deficiência não é uma escolha.
E ela realmente tem barreiras, tem dificuldades. Quando não é uma deficiência cognitiva, é uma deficiência física, uma deficiência motora, gente, deficiência é deficiência. E é pro resto da vida. Então, é a única minoria que deveria ser considerada. Mas é que menos interessa para todo mundo. Isso é muito triste, porque muitos não conseguem nem chegar na Câmara e no Senado. A maioria não consegue chegar, gente. Porque é tão difícil a locomoção por ser pessoa com deficiência que a gente não consegue lotar os locais. Então, você vê como eles precisam de representantes, a gente precisa de mais gente que realmente se porte. E eu já vi deputado ganhar mais com causa animal do que causa das pessoas com deficiência. Isso é muito triste. Nada contra os bichinhos, que eu também tenho. Mas isso é muito triste, isso é falência, né? Da existência humana. Porque entre o ser humano e o bicho, eu sempre vou preferir o ser humano. O ser humano dá trabalho, exatamente. O ser humano dá trabalho, mas é muito fácil, é muito... Né? É amor incondicional. Você tem que amar apesar dos defeitos, das dificuldades. O ser humano é complicado. Agora, dizer que prefere bicho do que gente, pelo amor de Deus. Então, mas eu concordo com você. E aí a gente pode se unir nessa também, porque eu vejo que, assim, o que eu acho mais importante é que chegue a todo mundo que este é o pior governo de todos os tempos, porque enquanto a gente mostra as coisas, eles já vão criando narrativas para dizer que não, que tudo é justificado. Até algumas, mas pouquíssimas, e a gente foi em cima dizendo que não, que o Lula não estava tirando o BPC das famílias, que ele estava fazendo uma fiscalização. Fiscalização para o bolso dele, né? Fiscalização para o bolso dele, Luciana, pelo amor de Deus. Eu acho que tem que ser muito imbecil. Mas eu acho que tem que ser muito imbecil. Mas é que o problema é que eles não falam a verdade nunca, né, gente? São mentirosos patológicos, né? E aí eu fico pensando, pô, como é que tem gente que ainda cai nos caras mentirosos desses, gente? Nada deles é de verdade. Nada deles é de verdade. É tudo mentira, não consegue abrir a boca e falar uma verdade. Eu acho que eles se esquecem que mentir é pecado, porque mentir é pecado, pecado mortal, não é brincadeirinha, mas enfim. É o que adianta falar sobre Deus para eles, que eles não dão a mínima para Deus, né? Eu queria até que tu comentasse exatamente isso, né? Nem seria essa a minha pergunta, mas vou fazer. Existe cota para transexual, ou seja, eu sou uma menina, se eu me vestir de menino, fazer um vestibular e mal pra caramba, eu sou trans e essa vaga é minha. Como é que você vê? Não se aplica aos autistas, por exemplo, aos síndromes de Down, enfim, existe muito mais cota para transtorno sexual, digamos assim, não pode, isso daí dá processo. Há opções sexuais do que para neurodivergentes e pessoas que realmente precisam. Como é que tu vê isso? O teu filho, um autista de 20 anos, ter que competir por uma vaga com um trans que muito provavelmente vai tirar a vaga dele. Assim, ó, eu não sou favorável nem à cota racial. Eu só sou favorável à cota social e da pessoa com deficiência. E a gente tem essas cotas, mas é absurdo realmente competir com racial, para mim, não tem a ver, porque não tem uma deficiência, nada justifica. E eu acho que trans entra na mesma coisa do racial, mesma coisa. Então, só para mim, só a pessoa com deficiência e o social. Porque, por exemplo, eu conheço caso de rapaz negro, filho de servidor que ganha muito bem, que estudou no melhor colégio de Brasília, e quando foi entrar na NB, entrou por cota. Ou seja, ele tirou o lugar de um negro de baixa renda. Eu acho que isso é hipócrita, isso é moral, isso é feio. E vou contar uma coisa para vocês: o meu filho tinha direito à cota para entrar, que se justifica. Mas o Bernardo não usou. O Bernardo me comunicou que ele ia passar como todo mundo e que ele não ia usar a cota dos autistas. Ele não quis facilitar a vida dele. Ele falou, eu vou estudar e eu vou passar. A mãe passou mesmo. Mas eu digo assim, ele que teria o direito, que se justifica, porque demora mais tempo para fazer a prova, porque tem umas questões subjetivas mesmo, de perguntas, de aprendizado. Ele falou, não, eu vou pegar o caminho mais difícil, mas o caminho que é honroso, porque eu sou capaz. E foi. Agora, esse mesmo menino negro, né, que não justificava nada, entrou na cota. Então, você vê que a questão é moral, gente. A questão é moral. A questão é como a gente é educado e como a gente se vê e da gente não tentar o jeitinho brasileiro. Sempre o jeitinho brasileiro. Sempre o jeitinho brasileiro. E quando eu falei para algumas pessoas que o Bernardo não ia usar a cota, porque ele decidiu, se ele decidiu, está decidido, e eu senti muito orgulho dele,
Falaram, mas não dá para acreditar, é tão mais fácil. Sim, mas às vezes a pessoa não quer o mais fácil, é a pessoa que quer o mais honroso. Ele poderia usar cota. Se ele quisesse usar cota, eu não me opus. Ele fala assim, eu vou usar, porque é um direito dele. E, repito, se justifica para a pessoa com deficiência. Mas ele não quis. E eu não ia ser a mãe que ia falar, não, meu filho, mas é tão mais fácil com cota, meu filho. Para com isso. Não, eu seria essa mãe, porque eu não sou essa mãe. Só que eu rezei bastante para ele passar, porque fiquei com medo. É óbvio que eu fiquei com medo, porque eu sei que ele tem mais dificuldades. Mas ele passou nas duas, fácil, de boa, porque eu acho que Deus ajuda também quem faz as coisas certas, né? Mas, então, eu já digo, eu não sou favorável à cota, eu acho absurdo esse monte de cota, eu acho que a gente tem que viver na meritocracia, e cota para pessoa com deficiência sim se justifica, e até a gente tem que melhorar em algumas coisas, porque as provas de vestibulares, as provas de concurso, elas ainda são muito falhas para as pessoas com deficiência. Então, se você botar que o negro tem cota, que o trans tem cota e que a pessoa com deficiência tem cota, a pessoa com deficiência está saindo atrás, porque ela tem mais dificuldade. Então, ela vai ficar atrás desses dois. Aí não é nada justo, né? Nada é justo. A gente tem que mudar muita coisa nesse país, gente. Cá, posso passar por cima de ti agora? Pode, eu deixo. Só para pegar o gancho do que a Luciana falou. Luciana, no momento eu moro em São Paulo. E aqui eu estou numa luta, tentando falar com o vereador, que só tem agenda daqui a 3 meses, mas se eu fosse oferecer dinheiro, sei lá, eu apoio, acho que seria agenda para agora, mas tudo bem, né? Teve muita agenda na época da eleição e agora não tem mais agenda, deputado estadual, enfim, até prefeito, que falou da pauta do autismo, mas não recebe mãe de autista para receber uma apresentação, uma explicação. Então, aqui em São Paulo, se tu tentar o Instituto Jô Clemente, que é a antiga PAI, que deveria atender as pessoas do SUS, a espera é de 2 a 3 anos, porque eles estão dando preferência para convênio particular. O convênio não pega mais pessoas com autismo, inclusive eu fui uma das que fui rechaçada na hora de fazer um convênio por conta do meu filho autista e do outro com problema de oxigenação na hora do parto. Outra opção é o particular no Instituto Jô Clemente, quase 10 mil reais. Já na Casa Teia, 6 mil reais. Meu autista vai ter que fazer um exame, 2 exames, na verdade, a soma deles 10 mil reais, porque o SUS não oferece ressonância magnética do crânio com anestesia e o BERA, para ver do canal auditivo até o tronco cerebral anestesiado. Também não oferece, a gente tem que pagar do nosso próprio bolso. Como tu vê essa atuação dentro de estados, dentro do próprio estado, não dá a mínima para o neurodivergente? Pois é, gente, eu vejo que tem muita diferença em todos os estados e cidades. O Brasil é muito grande, então eu posso dizer para você que tem cidades do interior que tem tudo. Mas é um preço também, você teria que se mudar para lá. Tem trabalho, tem tudo, mas você ganha menos. Normalmente na cidade do interior, e você tem que ter uma estrutura também para morar. Mas o Brasil é assim: tem lugares que tem tudo e tem lugares que não tem nada. Então, e a gente sabe que passa pelo prefeito, pelo governador, pelo governo federal, e essa fila só tende a crescer, não dá para esperar por fila do SUS. Eu falaria para você tentar a judicialização, não sei se você já tentou essa via, que eu não acho das mais honestas e corretas, vou até falar por quê. Porque normalmente quem está na fila esperando e vai chegar o momento dessa pessoa, se você judicializa, você passa na frente dessa pessoa. Não é moralmente, é horrível. Mas numa situação dessa, que teu filho precisa de tratamento e o Estado não dá, eu acho que tem que tentar a judicialização. Agora, a PAI, com esse valor de 10 mil reais, valor de uma faculdade, e 6 mil a outra que você falou, gente, realmente, eu não sabia que São Paulo estava esse nível, não sabia mesmo. Porque, assim, a gente tem mais dificuldades, mas Porto Alegre está bem melhor. E Brasília também. Brasília também, que aqui eu também atuo, já me formei, a gente tem lugares bons de tratamento, lugares muito bons de tratamento aqui. E é raro ver uma criança que não tem tratamento. Agora, gente, São Paulo é muito maior. Então, e tem que investir muito mais também por ser muito maior.
porque é aí que deve estar a maior concentração. Se bem que eu acho que a maior concentração de autista não é aí, é no Paraná. Eu não sei por que, não me perguntem, mas é Paraná e proporcionalmente Amapá. Mas imagina, são milhões. E o que a gente pode fazer, gente, o que a gente está fazendo? Uma coisa que podem tentar criar são centros de referência do autismo. Mas aí tem que ter a boa vontade do prefeito. E se o prefeito não bota como pauta o autismo, não vai ter nunca. E uma coisa que angustia muita gente, e eu quero conhecer teu filho com calma, né, o que é autista e tudo, claro, conhecer todos, é que é fundamental o tratamento, quando eles são pequenininhos, para a reversão dos sintomas. A diferença de um nível 1 para o nível 3, muitas vezes, é o tratamento. Porque enquanto eles são pequenininhos, até o médico pode falar, ele é nível 3, mas isso aí não quer dizer que seja mesmo, isso aí não é estanque, isso aí ele vai mudando. Se tiver um tratamento bom e tiver condições de melhorar, ele de nível 3 vai passar para nível 1, como eu falei, o Bernardo vai falar com 6 anos. Se com 3 ou 4 anos ele tivesse outro diagnóstico, eu vou falar que ele é nível 3, só que não é estanque. Com tratamento pode ser revertido. Agora, quantas crianças que serão nível 3 suporte, chamado de autista severo, não verbal, porque não tiveram tratamento? Porque simplesmente não tiveram tratamento. Então, é uma vida perdida, gente. É uma vida perdida, porque todas as potencialidades, tudo o que poderia fazer, enfim, tudo vai embora. E outra questão, a gente sabe que o nível 3 de suporte é aquele filho que vai passar o resto da vida com a gente. Então, bota uma carga muito grande na mãe, na família, porque só uma mãe mesmo de autista para conseguir cuidar do seu filho autista. É muito difícil. Quem que vai cuidar como a gente cuida? Porque são desafios diários, desafios pesados. Não é fácil, não tem nenhum glamour. Então, sim, a gente tem que se unir para, dentro do possível, mudar essa realidade, mas eu já digo assim, que neste governo, eu não sei como melhorar. Neste governo, porque todos os projetos, até eu vejo, né, estou aqui em Brasília, muitos projetos de lei sendo aprovados que imitam a Lei Brasileira de Inclusão, que já prevê esses direitos. Então, por que os caras, Karina, os deputados fingindo que trabalham, sabe? Aprovando leis que já existem. Aprovando direitos que já existem, porque esses direitos já existem, já estão na Lei Brasileira de Inclusão. A gente não precisa de mais leis, são muitas leis o tempo todo, a gente precisa de execução. E se não tiver orçamento, se o governo não quiser, não adianta ter lei. É simples. Então, é o nosso dia a dia. Com certeza, Lu, é complicado mesmo e é uma luta, né? Uma luta que não se para. Lu, nós estamos indo para a última rodada. Dia 2 de abril será comemorado o Dia Mundial, né, de consciência sobre o autismo. E o que acontecerá em Brasília dia 2? Pode falar um pouquinho para a gente? Sim, dia 2 a gente vai falar lá na Comissão de Direitos Humanos do Senado, lá que agora é presidida pela senadora Damares, que a gente adora, né, que ela tem um carinho especial pelo Bernardo, e a recíproca é verdadeira, o Bernardo adora a Damares. E a gente vai denunciar isso que eu digo, a gente vai denunciar. Mas a gente espera que, né, as pessoas compartilhem, a gente vai fazer denúncia e eu espero assim falar, eu vou preparar um dossiê de todos os absurdos desse desgoverno, desde o começo contra os autistas, desde a primeira fala do Lula dizendo que quem tem problema de transtorno mental tem problema de parafuso, que ele falou, mas isso fosse o Bolsonaro falando, né? E depois, tudo que ele falou, também do pessoal que usava muleta, que era uma vergonha usar muleta, assim, enfim, ele abre a boca, né, o que sai, e depois todas investidas do BPC, tiraram o protocolo de risco daquela lei da detecção precoce da caderneta de saúde da criança, o protocolo de risco que é fundamental, que estava lá desde 2017, o único governo também que ousou tirar o protocolo foi esse governo, para dificultar o acesso, dificultar a detecção, tudo eles querem dificultar para o autista não ter tratamento, para o autista não receber PPC, enfim, só absurdos. Então, a gente vai preparar um dossiê bem legal para falar de todos os absurdos. O Bernardo vai falar também, eu acho que também vou falar na Câmara, estou pegando igual o Mingau, pegando todas as botas, vou falar na Câmara, vou falar no Senado, vou gravar vídeo com a Bia Kicis, vou gravar vídeo com todo mundo e denunciar.
porque tem que parar, né? Tem que parar esses ataques, tem que parar. Eu não vejo que estão parando. Eu acho que eles deram uma recuada, porque agora também é começo de ano e nada está acontecendo ainda, mas a gente vai ficar muito esperto, como eu disse, eles querem vir com uma avaliação biopsicossocial que a gente não vai aceitar, porque existe o CID, que é a classificação da deficiência, da doença, e a gente não vai aceitar. Mas a gente vai comemorar, sim, dessa forma, denunciando todos os absurdos. Então, estão todos convidados para virem aqui para o Senado, a Comissão de Direitos Humanos. O Bernardo também vai falar, eu vou falar, vou ver se a gente consegue um psiquiatra falando da importância do diagnóstico precoce, do tratamento, e outras mães falando também, é a mesma coisa na Câmara, e depois a gente vai partir para outras audiências públicas das doenças raras, e de outras deficiências que precisam também de muita atenção. Então, vocês que quiserem vir para cá, são convidadas também. Obrigada, Lu. Inclusive, estou falando aqui com a Karina. Preciso de ajuda para chegar em Brasília, para levar o Matheus, porque eu quero que vejam. Isso porque, Lu, meu filho foi diagnosticado agora, com 2 anos e 6 meses. Sempre desconfiei. E uma coisa que eu acho importante falar, Lu, também, é diagnóstico errado. Olha só, pessoal, uma história muito rápida. O ano passado, eu levei meus filhos uma psicóloga, não sei o que lá, famosa do Instagram, mestre pela USP, doutora pela puta que pariu, do não sei o que, das quantas. Peguei empréstimo para pagar essa mulher. Ela errou no diagnóstico dos meus 2 filhos. Tratamento errado. Matheus, se tivesse sido diagnosticado antes, talvez não estaria com as estereotipias que ele está no momento, que eu mostrei o vídeo aqui para a Luciana, para a Karina, do quanto ele sofreu na noite de ontem, por 3 horas seguidas, sofrendo com estereotipias. Então, cuidado em quem vocês levam. Não é porque é famoso, que está cheio de seguidor, que a coisa toda, que vai te dar um diagnóstico. Procurem outras opiniões. Como ela deu o diagnóstico, e é a famosa, formada pela USP, eu deixei para lá. De repente, eu vejo meus filhos piorando cada vez mais. E aí eu levei num local aqui em São Paulo, tem, chamado BrainTech, que é neurofeedback. Eles ali passaram pela avaliação, pelo eletro, enfim, para ter um diagnóstico. E olha só, ela estava completamente errada. Hoje, o mais velho que sofreu com falta de oxigenação recebe o tratamento correto e aprendeu a ler, aprendeu a escrever e já está melhorando na fala. O Matheus ainda não aceita a touca, estamos no caminho e procurando tratamento também, né? Que aqui em São Paulo é inacessível. Vamos combinar que é inacessível. Então, cuidado, pessoal, onde vocês levam, sempre busquem outras opiniões. Eu peguei empréstimo para pagar uma famosinha que errou, assim, ó, largamente, nos 2 diagnósticos. Sim. Não, para te ter uma ideia, Lu, eu falei assim, o Matheus, ele é autista e elenquei tudo, seletividade alimentar, hiperatividade, agressividade, andar nas pontas dos pés, não olhar, elenquei tudo. Sabe qual foi o teste que ela fez? Pegou no braço dele e falou, Matheus. Ele não puxou o braço e olhou para ela. Ela falou, viu, mãe, não é autista. Ah, não, gente, como assim? Que loucura isso. Esse foi Não, o mas teste. esse tipo de coisa tem que denunciar. E, gente, Instagram, infelizmente, tem seus picaretas, né? A gente tem que ter cuidado com o Instagram. Mas agora que você conhece a gente vai te ajudar com tudo que você precisar, tá? Com tudo mesmo, assim. Porque até umas pessoas que são famosas, a gente conhece, como eu digo, né? A gente conhece o bastidor também do autismo. Não é bem assim. E, infelizmente, não dizem, né? Se protege. Porque eu digo mesmo, eu sou muito sincera. Se eu sei que uma pessoa é picareta, eu sei que ela não... Ah, eu vou te alertar, eu não vou deixar que você caia nessa, não. Porque eu acho que é até dever de, como cidadã, como empatia, eu não vou deixar que você seja enganada. Mas tem gente que prefere se omitir, infelizmente, né? É o isentão da empatia. A gente tem isentão político, a gente tem isentão da empatia, aquele que só se preocupa com a sua vida, mas agora você está em boas mãos que a gente vai te ajudar com tudo. Até vou ver se tem tratamento aí, mas eu acho que você tem que ir de novo na Câmara e tentar aquela outra vereadora que eu te falei. Sim, e na prefeitura, conversar com o senhor Ricardo Nunes, né, senhor Ricardo Nunes, que foi eleito,
Vocês pagam imposto, não paga pouco? Né? Vamos trabalhar, meu Ele anjo. prometeu alguma coisa para os autistas? Centros. Gente, e precisaria de São Paulo é enorme, precisaria de muito. Eu acho que você tem que falar com o prefeito de Sorocaba. Esse sim. Esse está muito bem na foto, gente. Ele está criando a cidade do autista. Eu estou pensando em ir em Sorocaba. A gente pode ir junto. Levar uma comitiva lá para Sorocaba. Esse cara é bem intencionado, esse cara quer fazer. Tem lugares que tem centros bons, Balneário Camboriú, Porto Alegre tem aquele centro bom, certo? Que eu ajudei a construir, ele é bom, ele é bom. Esse daí de Sorocaba, que está construindo, Itapema, parece que tem também. É uma praia, né, de Santa Catarina? Isso. Tem lugares que tem, mas assim, no teu caso é São Paulo, então a gente tem que ver e tem que ter um compromisso do prefeito, gente. Se ele assumiu esse compromisso, ele tem que fazer. Com certeza. Para já, para ontem. Sim. Né, Ricardo Nunes? Fala aí, Cá. Vamos trabalhar para esse apoio. A construir. Aí, diz para ele procurar a gente, que a gente ajuda a implantar. E eu vou te falar, tem uma forma de implantar que é mais via educação, que sobra mais dinheiro do que saúde. Então, tem as formas de fazer. Quando a pessoa quer fazer, gente, ela faz. Na vida, toda a vida é assim. Quando você quer realmente fazer alguma coisa, você faz. Com certeza. É só que... Pior que é. Nós vamos te querer outras vezes aqui, Lu, conosco, né? Nós agora para a rodada final, que é as perguntas, as palavras que nós vamos te colocar aqui, e tu vai formular uma pequena frase com relação ao sentimento acerca dessas palavras. É o pinga-fogo do diálogo de poder. Que lindo! Posso deixar meu contato primeiro para quem quiser receber meu livro? Pode. Tá, o meu contato agora é 61, que eu estou em Brasília, 991 60 17 58. Perfeito. Quem anotou Pode aí? repetir, Luciana? É 61 991 60 17 58. Maravilha. Lu, a primeira palavra é pessoas com deficiência. Superação. Futuro. Futuro, a Deus pertence. Medo. Só de Deus. E não é medo, é ser temente a Deus mesmo e o único que me guia. Coragem. A coragem é muito importante para as mães de autistas. Muito importante. E elas têm que ser corajosas e elas têm que segurar na fé que elas vão longe. E para finalizar, Brasil. O Brasil é de Deus, o Brasil é nosso. O Brasil é dos trabalhadores, da nossa união, tá? E nós todos aqui juntos. Perfeito, Lu, muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu trabalho, teu empenho. Parabéns aí pelo nosso Bernardo. E por tu estares nessa linha de frente no dia 2, vamos todos aportar a Camila Abdo para que ela possa ir até Brasília falar da situação da capital paulista, gente. É importante isso ser exposto por uma pessoa que vive e sabe o que é ter um filho autista sem o suporte necessário dos impostos que nós pagamos ao poder público. Um agradecimento especial à TVD, está sempre conosco, 581 Parabólica Digital, aos amigos do Paraná, e, claro, Silvio Navarro, querido grande mestre, e também Vaiporã, Pato Branco aí e Guarapuava, que estão sempre conosco. Um beijo, Camila, minha irmã querida. Luciana, muito obrigada. Até mais. Beijo, gente. Tchau, tchau.